Estamos com uma série de mensagens ou de estudos sobre os gigantes da alma. Começamos domingo passado. Domingo passado falamos sobre pecado. E hoje vamos falar sobre o gigante da tentação. O gigante da tentação. E o objetivo dessa série de mensagens ou de estudos bíblicos, é trazer aos irmãos uma compreensão sobre essas coisas que são comuns aos seres humanos. Nós não somos super crentes, super cristãos e que não podemos ser afetados por essas coisas. Mas também trazer uma palavra de ânimo, de esperança para os irmãos que em Cristo nós podemos vencer os gigantes da alma. Amém? O gigante da tentação. Assim como no gigante do pecado, o gigante da tentação começa lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Amém. Preste bem atenção nos detalhes aqui, irmãos. Vendo a mulher que era a árvore boa para se comer, concupiscência da carne, a tentação como um desejo que está latente dentro de nós. Depois diz, agradável aos olhos. É um instrumento que alimenta o desejo que já está dentro de nós. É o agradar aos olhos. Tem coisas que a gente não gosta, então a gente já afasta daquela coisa de primeira, não é assim? Mas nós somos tentados naquilo que é mais agradável a nós, ou mais agradável para satisfazer os nossos desejos. E depois vem o orgulho, depois vem a soberba. Olha só o que diz o versículo: árvore desejável para dar entendimento. Que entendimento? O que a serpente havia proposto. Não, se você comer, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O que faltou a serpente dizer, que é o que falta em todas aquelas tentações em que nós somos submetidos a elas, é dizer que nós não somos Deus.
Você vai ser igual a Deus, porque você vai saber o bem e o mal, mas você não é Deus. E há aqui uma grande diferença para nosso entendimento. Abra sua Bíblia agora lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Primeira João, capítulo 2, de 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. O que João está dizendo tem tudo a ver com aquele primeiro episódio da raça humana lá no jardim, e tem tudo a ver com tudo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Tudo que experimentamos no nosso dia a dia. Então, amados, o que nós precisamos fazer? Reconhecer que, sendo você novo convertido, ou crente que já é maduro na fé, não tem como você evitar de ser tentado. Todos nós somos tentados. Mas você e eu podemos nos evitar de cair em tentação, de usar os princípios bíblicos para vencer a tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Eu costumo dizer que o pecado, no que diz respeito à tentação, ele acontece de duas maneiras. Um seria o de ceder à própria tentação, e o outro é o de eu tentar a Deus. Eu sei que eu sou vulnerável em alguma área, algum aspecto da minha vida eu sou vulnerável, e eu me exponho. Eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que eu sou forte espiritualmente falando o suficiente para não ser derrotado por aquela tentação. Eu acho que eu vou conseguir. E é nesse achismo que muitas vezes nós somos derrotados. Confiamos na nossa própria capacidade, na nossa própria resistência, e acabamos sucumbindo. Percebe os irmãos? Os irmãos devem conhecer a história da tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, que Jesus foi tentado nessas três coisas também: concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O agradável, para dar entendimento, a ideia de agradável para dar entendimento de que quando você alcança um certo nível de entendimento ou de capacidades próprias, que você vai estar superior aos outros. Foi a proposta de Satanás para Jesus: se você me adorar aqui, você vai ser dono de tudo isso aí. É uma mentira, que Satanás não é dono de nada. Ele não é dono nem da própria casa dele. Mas ele se faz, Ele ruge como se fosse um leão. Ele não é um leão. A Bíblia diz que o leão,
É Jesus. Jesus é que é o leão da tribo de Judá, a Bíblia diz. Mas o diabo, ele faz barulho. Martin Luther King aqui disse, se eu não estiver enganado, que o que ele temia não era o barulho dos maus, era o silêncio dos inocentes ou dos bons. O mal faz barulho mesmo. E a gente tem em algum momento da nossa vida, nossa caminhada cristã, a impressão de que o mal está vencendo. Você olha ao redor, você olha para os noticiários, você olha para as derrotas que você mesmo enfrenta na sua vida espiritual, familiar, financeira. Aí você fica com aquela impressão de que o mal está vencendo você. Ou que o mal está vencendo o evangelho. Como se houvesse uma guerra entre o bem e o mal. E que tivesse ali pau a pau, né? Vamos dizer assim. Por questões de frações de minuto ou de segundos, né? O inimigo prestes a vencer. Não, o Satanás é um inimigo derrotado. Mas que ainda não foi limitado na sua ação, nessa sua ação terrena. E por isso ainda consegue algumas vantagens sobre nós quando nós estamos desavisados ou descuidados com a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. Então o fato é que você precisa saber que o gigante da alma, chamado tentação, é um fato comum a todas as pessoas. Você precisa sentir-se forte, não em você mesmo, mas em Deus e na sua palavra, para não ceder às tentações. E confiar no poder de Deus, no poder de Jesus para vencer as tentações. Quando eu falei aquela questão de ceder, de estar no lugar da tentação, né, a ideia é de que você deve evitar aquelas coisas que você sabe que vai corromper seu coração. Né? Seja qual for a sua fraqueza. Se é relacionamentos, né? Tem gente que tem uma dificuldade para manter relacionamentos saudáveis, então tem que evitar os conflitos. O que a Bíblia diz? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você sabe se é uma pessoa que fica irada facilmente, não tem papas na língua, né, que está errado, mas que é uma coisa que talvez seja o seu gigante que você tem que vencer dentro de você, mas vai te levar ao pecado, então você evita os conflitos. Ah não, tem gente que fala, não, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Aí está caçando sarna para coçar, está caçando fracassar na vida espiritual. Se o problema é sexual, tem que evitar me expor à pornografia, à internet. Se o problema é financeiro, eu tenho que pedir ajuda para que alguém me ajude a administrar, para que a oração de Agur, lembra da oração de Agur, lá do Provérbios, que você não tenha nem mais e nem menos. Tenha o suficiente. Se tiver mais, você confia demais no que você tem. Se tiver menos, você fica tentado a roubar. E me dê o suficiente. É a oração de Agur, lá em Provérbios. Agora me fugiu se é Provérbios 30 ou se é Provérbios 31. A oração de Agur. Mas está lá. Está registrado na Bíblia. Essa realidade, né, para a nossa alma. Então, irmãos, na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9a, diz que o Senhor Deus sabe nos livrar da tentação os piedosos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9a. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. O que quer dizer isso? O que são os piedosos? Os piedosos são aqueles que querem viver a vida cristã
corretamente. Piedosos são pessoas que têm uma prática de oração consistente, têm uma prática de leitura da Bíblia consistente. Esses são os piedosos. Se fala tanto, né, do movimento puritano, século XVII, século XVIII, fala tanto do movimento puritano, e é uma das características daquele pessoal, daqueles homens de Deus no passado, é exatamente o tempo que eles gastavam em oração, ou que eles investiam em oração, o tempo que eles investiam em leitura. Nós temos grandes obras, grandes tratados teológicos, que nós estudamos hoje, que foram construídos naquela época de piedade, de devoção. Uma outra palavra similar à ideia de piedade é devoção. Por isso a gente fala de vida devocional. O que é uma vida piedosa ou uma vida devocional? O tempo que você gasta com Deus, em oração e em leitura da palavra de Deus. Então, se tem um dos males que mais assolam a alma do cristão, de todas as pessoas, mas principalmente do cristão, esse mal chama-se tentação. Nós falamos em primeiro lugar sobre o pecado, mas a tentação é aquele mal terrível que caminha ali lado a lado, porque ela nos leva ao pecado. Ser tentado em si não é pecado, mas se você não vigiar, você cai na tentação e comete pecado. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, disse Jesus. Então, irmão, nós queremos que você entenda isso nessa manhã, tenha sua alma edificada, despertado, evitar situações que provoquem as tentações ao ponto de se tornarem insuportáveis, porque a tentação no primeiro momento, como eu já disse, é mais fácil de ser evitada, mas se eu for dando corda para ela, se eu for alimentando a tentação, eu corro o risco de o caminho se estreitar e eu depois ser enforcado pela própria tentação que eu dei corda. Então, um bom exercício para se tornar forte a tentação é escolher os textos bíblicos que você tem que memorizar, tem que ser repetido por nós durante toda a semana, a nossa firmeza, declarar a nossa confiança nas promessas bíblicas, ter a alma fortalecida, como diz o Salmo 119:11, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E não esquecer da oração, que é a oração constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ou seja, não baixe a guarda. Nós estamos numa batalha. Não existe uma batalha entre o diabo e Deus, mas existe uma batalha entre o diabo e os cristãos. É as pessoas que servem, buscam a Deus. É a maneira que ele, como ele não pode com Deus, então ele vai lutar contra nós, para nos afastar de Deus, da presença de Deus. Então, tentação, definindo a palavra tentação, então, tentação é tudo aquilo que nos incita a ir além, pensando inclusive na primeira ordem de Deus, lá no jardim. Nos incita a ir além daquilo que foi delimitado por Deus. Deus já determinou na sua palavra até onde nós podemos ir. Então, toda tentativa de passar, diz que uma das palavras usadas para pecado é transgressão. O que é transgressão? É passar por cima da lei. Transgredir é ultrapassar, passar do limite. Eu sempre, quando lembro dessas palavras, estou dirigindo, né, nas estradas, eu sempre ouço, sempre leio algumas placas, né? Uma das que me chama muita atenção na estrada é aquela: na dúvida, não ultrapasse.
Na dúvida, não ultrapasse. E pode olhar que geralmente no trânsito, quase todas as colisões frontais, as colisões frontais, alguém que tentou ultrapassar e teve dúvida, porque é um segundo de dúvida, você em alta velocidade, você produz um grave acidente. E também na vida cristã é assim, um segundo de dúvida que você tiver sobre exposição a uma tentação é o suficiente para o seu coração ter sido capturado por aquela tentação e você ceder ao pecado. Então, partindo dos nossos primeiros pais, chegamos à conclusão de que todo ser humano é tentado. Há um outro texto interessante nesse aspecto que deixa para a gente pensar que Deus permite a tentação. Deus permite a tentação por uma razão básica, para testar a nossa fé. Tem duas coisas que testam a nossa fé: a tentação e a aprovação. A tentação é movida por aquilo que há dentro de nós mesmos, nossos desejos. A aprovação é uma intervenção de Deus direta sobre nós. Deus não tenta ninguém, a Bíblia diz. Nós somos tentados pelo que há dentro de nós. Mas Deus prova também a nossa fé de outra forma que não seja tentação. E Deus permite a tentação. Olha lá, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. A partir do verso 12, diz assim, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, diz o verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, ou a quebra, do relacionamento do homem com Deus. Não necessariamente a morte física, mas principalmente a morte do relacionamento com Deus. Embora a morte física também possa ser uma consequência disso aí. Então, Deus permite, como permitiu lá no jardim do Éden, Ele continua permitindo que nós sejamos tentados para que sejamos provados através do teste da tentação. Nós temos o teste da provação, que são as lutas, as adversidades, os problemas que nós atravessamos no dia a dia. E a tentação, que é o alimento, que alimenta os desejos do nosso coração. Aquilo que nós vamos permitir que alimente os desejos do nosso coração. Porém, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13, diz o seguinte, nos traz essa pérola, no que diz respeito ao nosso combate, ao nosso embate, à questão da tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? O que esse texto está dizendo? Que toda vez que eu sei da tentação, a culpa é minha. Porque Deus dá a você, dá a nós a oportunidade de resistir na tentação. Tem tanta coisa, e quando a gente é tentado, a gente sabe disso. Meios de escapar da tentação. Se a tentação, por exemplo, for alguma coisa na internet, por exemplo, eu posso desligar o celular, eu posso desligar o notebook. Se a tentação é eu ficar sozinho, então eu vou arrumar uma companhia. Se a tentação é eu ficar sozinho com uma pessoa, um homem ficar sozinho com uma mulher ficar sozinho com um homem, eu vou colocar uma terceira pessoa na jogada. Para eu não ficar só. Se a tentação é que eu fico nervoso quando eu tenho discussões, bate-boca, para que eu vou entrar em confusão política, de futebol, de religião? Ah, pastor, é pecado? Não, não é pecado, nada disso. Mas se eu tenho um gênio que eu não consigo me controlar, eu tenho que me afastar disso. Eu tenho que fugir. A Bíblia diz, inclusive, que eu tenho que fugir da aparência do mal. Você tem que fugir da aparência do mal. Tem coisa que não é em si pecaminosa, mas ela pode gerar e pode levar não só você, mas outras pessoas a pecarem. Por isso que Paulo, em algum momento, disse: se eu comer carne escandaliza o meu irmão, deixarei eu de comer carne. Não tem nenhum lugar da Bíblia que fala que beber é pecado. A Bíblia fala que embriagar é pecado. Mas na nossa cultura, o cristão beber é pecado. Na nossa cultura. Então, por que eu vou beber em público? Por que eu vou beber perto de ímpio? Ou então é melhor não beber de jeito nenhum. É a melhor forma que nós temos de preservar a nossa própria integridade espiritual. Porque a embriaguez faz com que a pessoa se torne um viciado. E a Bíblia diz que os beberrões, assim como os adúlteros, assim como os mentirosos, não entrarão no reino dos céus. E é uma armadilha. A bebida foi feita para viciar, assim como o cigarro, a droga. Assim como alguém que fica muito dependente de medicações, né, principalmente os medicamentos controlados e etc. Foi feito para você causar dependência. E não adianta, irmão. Você pega um maço de cigarro, por exemplo, está lá escrito os males que ele causa na pessoa e a pessoa não está nem aí. A mente já foi entorpecida. Que a tentação faz isso, né? E depois que ela é consumada dentro de você, ela entorpece a sua mente. E você mesmo sabendo que está errado, não consegue forças suficientes para poder vencer. Isso acontece com o sexo, que acontece com a questão da ganância, pelo dinheiro e etc. A corrupção de um modo geral. Nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, sobre essa questão da tentação. Vários exemplos bíblicos sobre isso. Por exemplo, quando José foi levado ao Egito, ele tinha 17 anos de idade. E ele passou pelo teste e saiu do conflito com a alma pura, limpa, como no início da tentação. Mesmo sendo jovem,
mesmo vivendo em meio aos estranhos, numa terra estranha, numa terra idólatra, sem ter ninguém para dar uma palavra de aconselhamento para ele, mas as lembranças daquilo que ele tinha aprendido no seu lar, na sua casa, os princípios que foram passados na família para ele trouxe à memória e não deixou ser levado, pelo assédio, pela tentação de uma mulher rica e bonita, com o seguinte argumento: eu não posso pecar contra o meu Deus. José tinha dois princípios: o princípio da fidelidade a Deus e o princípio da fidelidade ao homem. O Potifar que deu a ele o direito sobre tudo, menos sobre a mulher. Ele confiava plenamente em Deus. Um outro exemplo, irmãos, que nós temos, bem expressivo de tentação, nós temos dois exemplos na pessoa de Davi. Um de que ele não caiu na tentação e outro de que ele caiu na tentação. O de que ele não caiu na tentação está lá em 1 Samuel 24, de 3 a 7. Ele teve Saul, que queria matá-lo, por umas 3 vezes nas suas mãos. Ele poderia ter eliminado Saul. Ele foi instigado pelos próprios soldados a matar Saul. E ele não matou. Ele chegou até a cortar a orla do vestido e ficou até arrependido por isso. Porque aquilo ali foi uma ponta de orgulho dele. Dizer assim: olha, Saul, você esteve nas minhas mãos. Eu não te matei porque eu não quis. E depois, em 2 Samuel, capítulo 11, tem aquele desfecho trágico. O texto coloca um negócio que me chamou a atenção. Fala que depois que ele acordou, ou seja, estava dormindo, acordou, estava ali tipo pensando em nada, né? Não é assim que às vezes a tentação nos pega? Quando você não está pensando em nada, está descuidado, né? Tá, olha uma coisa aqui, olha uma coisa ali e tal, de repente você está tão descuidado, você é flechado. Ele resolveu dar uma volta ali, despretensioso, não fez, talvez como de costume, isso é imaginação minha, né? Não está no texto isso. Não fez como de costume a sua devocional, pegar a sua harpa e cantar alguns cânticos de louvor e adoração a Deus. Não, acordou, foi dar uma voltinha, e aí de repente, viu uma mulher tomando banho da janela, do seu terraço, viu uma mulher na sua casa tomando banho, nua. Aí ele endoidou, falou: manda trazer essa mulher para mim aqui, eu sou rei, eu posso trazer a mulher que eu quiser, né? Então manda trazer essa mulher. E depois, sabendo que a mulher era mulher de um dos seus soldados, mulher de Urias. E nesse caso ele fracassou no ataque da tentação sobre ele. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Ananias e Safira, que poderia não ter dado nada. Venderam a propriedade. Era com muitos cristãos pegar e dar alguma coisa lá ao pé dos apóstolos para ser repartido com os irmãos. Eles poderiam ter chegado e dizer assim: eu vim aqui trazer 10% do que eu vendi, está aqui. Vim aqui trazer 50% do que eu vendi, está aqui. Eu poderia simplesmente não dar nada. Mas eles foram para lá, passaram a ideia que estava dando tudo. Mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. E ainda combinaram entre eles, né? Você sabe da história, né? Ananias e Safira, combinaram. A mulher não sabia o que tinha acontecido com o marido, chegou e confirmou a história do marido. Aí caiu dura também no chão, para morrer. Então, irmãos, tenha sempre a tentação como estratégia satânica para poder nos tragar, nos devorar. A Bíblia diz
que ele veio roubar, matar e destruir. E Satanás usa as mais variadas armas, estratégias dissimuladas. E muitas vezes as estratégias funcionam. São os modismos que há por aí que os crentes embarcam. Ao invés da igreja entrar no mundo, a igreja permitiu que o mundo entrasse na igreja, quer copiar tudo. O estilo de música, o estilo de cabelo, o estilo de roupa, as gírias, o linguajar mundano. Tem gente que organiza festa, por exemplo, e tem as boates, que muitas vezes são boates que cantam música mundana na festa. Na festa de cristãos. Servir bebidas alcoólicas, com o convidado, justificando, ao convidado meu, ele não é crente, então eu vou preparar aqui uma mesa aqui especial, ou deixar uma grade de cerveja ou de bebida especial para o meu convidado que não é crente. Né? E aí eu acabo me expondo também, porque se eu gosto de beber também, eu acabo bebendo junto com o meu convidado. E eu me lembro até hoje, né, que até meu pai, né, de saudosa memória, uma vez tentou me sabotar, porque ele queria trazer bebida para dentro de casa. E como é que a tentação, irmãos, acaba nos influenciando? Aí de repente você baixa a guarda em alguns momentos, porque depois disso eu me via eu mesmo me permitindo trazer a bebida para dentro de casa. Coisa que eu combatia com tanta veemência, e percebendo o quanto meu pai tentava me sabotar, trazia as bebidas dentro de um saco de papel, né, e botava lá no congelador da minha geladeira, achando que eu não ia descobrir e tal. E você sabe como é que começa a sabotagem com a gente que é cristão, que não tem problema com a bebida, mas acha que não é pecaminoso e tal? A gente começa, por exemplo, com a cerveja sem álcool. Aí de repente alguém fala com você assim: olha, tem graça nenhuma cerveja sem álcool, não. Tomar sem álcool é melhor não tomar, ou então toma logo com álcool de uma vez. Quando você assusta, você já está todo comprometido com essas coisas. E às vezes para agradar algum amigo, para agradar algum colega. Não é que há pecado na coisa em si, mas na forma como nós nos conduzimos. E no exemplo que nós damos para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque na nossa cultura não é assim. Principalmente que nós fomos evangelizados numa época em que os missionários que vieram para o Brasil vieram diante de uma lei seca nos seus países. E eles trouxeram esse costume e nós fomos criados assim. Infelizmente, hoje nem tanto, porque há tantos outros escândalos acontecendo com a fé cristã, mas antigamente o crente era conhecido porque não bebia, não fumava e não dançava. Hoje já dança na igreja, né? Já pula, dá cambalhota, faz uma série de coisas. A igreja criticava a água benta, né? Da idolatria romana, mas hoje as igrejas neopentecostais, principalmente, tem tudo benzido. Só usa outras expressões, fala consagrado, né? Mas tem um sabonete, a rosa, esses dias até surgiu o feijão. Cara, agora tem uma máscara espiritual, né, para usar no tempo de Covid-19. As pessoas têm uma criatividade, uma coisa assim extraordinária para fazer o que é mal, para fazer o que não está escrito na palavra de Deus. Então o inimigo, irmãos, a estratégia de Satanás é fazer nós nos acomodarmos com o pecado e nós acharmos que é normal, que é tudo normal, tudo está acontecendo e que a gente acaba acostumando. Os trajes não condizentes, né? Por exemplo, a gente fica constrangido de chamar a atenção de um irmão que vem de boné para a igreja,
A gente fica constrangido de chamar a atenção de um irmão que vem de bermuda na igreja, no templo. Não é assim? A gente, pastor, não vamos mexer não, porque de repente a gente espanta o visitante, a gente espanta o irmão que é novo na fé, e a gente quer dar um jeitinho, a gente quer dar aquela acomodada legal assim. Mas você vai no fórum, você vai na delegacia, você não pode entrar daquele jeito. Mas na igreja é tudo consciencioso, né? Tudo é permitido. Não é assim? Então, e quando nós temos uma palavra bíblica que nos adverte dizendo o quê? Não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte A. Não vos conformeis com este mundo. É tomar a forma. Conformar é tomar a forma, é igualar-se ao mundo. É não praticar as mesmas ações que o mundo pratica. E esse processo é muito claro, né, lá em Tiago, como é que a coisa acontece, né? O texto de Tiago que nós lemos, ele fala que primeiro vem o mau desejo que está no seu coração, que te arrasta, que te seduz. Esse desejo, se ele concebe, se você dá vazão a esse desejo, ele traz o pecado. Você fica pronto para pecar. E quando você peca, você quebra o seu relacionamento com Deus. Aquele processo de santidade que você está construindo, você joga fora. Esse relacionamento que precisa depois ser restaurado, reconstruído. Ou, só para fechar a nossa palavra, naquela linguagem que João usa e que aconteceu com a mulher lá no jardim, que Jesus também foi tentado também nessas três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E todas essas coisas, a gente peca ao dar ouvido à voz de Satanás, que usa desses elementos, desses artifícios para nos seduzir. Né? O diabo usou a própria Bíblia. A própria Bíblia o diabo usou contra Jesus. E para vencer, pastor, como é que faz para vencer esse negócio? Para vencer a tentação, é preciso estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ninguém é tão suficientemente forte para vencer o mal com as suas próprias condições. Satanás é um adversário forte, astuto e com firme propósito de tentar o homem e de destruí-lo, de fazê-lo afastar-se do seu Senhor. Porque o diabo sabe que o crente afastado do seu Senhor, ele é vulnerável, ele é fraco. Eu só encontro forças quando eu estou unido ao meu Senhor. Quando eu estou afastado do meu Senhor, quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não venho à igreja, ao templo, para adorar coletivamente com os meus irmãos, quando eu não pratico essas disciplinas espirituais, então me torno presa fácil de Satanás, me torno vulnerável aos ataques de Satanás. Então eu preciso saber que as tentações são constantes, mas não duram para sempre. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vem, ele tenta, ele apresenta as suas armas, né? Apresenta o seu arsenal contra nós, mas ele é covarde. Se você bater o pé, se você resistir na palavra, foi o que Jesus fez. Eva poderia ter resistido na palavra. Quando Satanás falou: não, mas não é assim não, mas foi assim que Deus falou. Satanás fala assim: está escrito. Jesus fala: mas também está escrito isso. Você esqueceu de ler isso. Ou deixou de propósito. É resistir na palavra contra as astutas ciladas do diabo. Depois você leia. Pratique, por exemplo, Efésios 6, de 10 a 18. Ali fala sobre as armas da nossa batalha.
A espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz e a oração no Espírito. São as armas que Deus nos deu para vencer as tentações. Deus preparou tudo, Ele permite, mas já preparou toda a nossa defesa. O armamento para a defesa está pronto para ser usado, mas não é místico, não é um toque de mágica. Na hora que você está sendo tentado, você pede, Deus, manda sua armadura aqui. Igual aqueles filmes, né? Que na hora que o artista, né? O herói, né? Do filme, ou que ele vai lutar contra um monstro, contra um inimigo do planeta, aí ele clama alguns poderes mágicos e as peças vêm montando e juntando. Os filmes japoneses, alguns filmes americanos são assim, né? E a armadura vem, a pessoa se veste com aquela armadura, aquela roupa especial. Não, essa armadura, a gente constrói essa armadura espiritual no dia a dia. A gente vai construindo essa armadura espiritual em nós. Então é preciso que a gente entenda isso, que Deus nos deu os meios para escapar da tentação. Jesus venceu porque usou a palavra. Nós precisamos usar a palavra também. Precisamos confiar na fidelidade de Deus. Ele prometeu que cuidaria de nós confiássemos nele, confiarmos nas promessas dele. E entender todo esse processo que Tiago chama de processo da tentação. Né? Esse processo que a tentação usa para poder nos seduzir, minar as nossas forças. Então, amados, só para a gente finalizar, como já foi dito por nós aqui, ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder à tentação e estar no lugar da tentação. E estar no lugar da tentação é grave, porque é tentar ao Senhor teu Deus. Foi o que Jesus disse para o diabo lá no pináculo do templo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mesmo diante de uma palavra tão reveladora, né? O diabo suscitou a palavra dos Salmos, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, Salmo 91, para que não tropeces em pedra alguma. Você pode pular daqui que não vai acontecer nada, que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o apelo do apóstolo Paulo é que nós, como cristãos, nos revistamos da armadura de Deus. A armadura completa compõe-se da verdade, da justiça ou da retidão, da fé, do poder da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e da operação poderosa do Espírito Santo de Deus em nós. Estando firmes assim, então, oferecemos resistência ao inimigo, e certamente a vitória não tardará sobre aquilo que mais somos vulneráveis nas nossas tentações. Eu disse que o inimigo é covarde, eu me lembrei da história do cachorro, né? Boa parte dos cachorros acontece, não sei se todos. Com pitbull ainda não testei não, né? Mas boa parte dos cachorros que vem latindo para você, se você bater o pé ou abaixar para pegar uma pedra, eles correm, né? Então não confiar de pegar diante de um pitbull, que pode ser perigoso, né? Mas na maioria das vezes é assim, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus nos ajude nessa manhã, entender essa palavra e aplicar essa palavra no nosso coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem, a nossa lição, né? Nós já falamos sobre pecado e tentação. Então vamos falar sobre sentimento de culpa. Semana que vem. Tá bom, pastor, eu não resisti, acabei caindo na tentação, como é que eu faço agora? Né? Muita gente fica aí afetado, né, por causa do sentimento de culpa. Diferenciar a culpa de sentimento de culpa e da falsa culpa, e vamos tentar entender um pouco melhor isso, se Deus quiser.
na semana que vem. Um abraço aos irmãos, Deus abençoe. Ore silenciosamente. Nós estamos encerrando, né, nossa escola bíblica dominical dessa manhã.